que marcam ela e ela reposta, é uma festa nas redes sociais, viu? Isso mesmo. E dando continuidade às nossas homenagens de hoje, a gente vai conhecer a história de um professor que tem a sala de aula correndo nas veias. Luiz Eduardo Calado é pedagogo, químico e músico amador. Pois é, e há 36 anos ele se dedica à educação com paixão e muito propósito. Um verdadeiro exemplo de amor à profissão. Ele já está aqui com a gente e vai conversar um pouquinho, falando a respeito dessa missão, professor, porque eu acho que ser professor realmente é uma missão, é mais do que uma profissão. Bom dia, muito obrigada por estar aqui hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente, é uma missão e, assim, eu entendo perfeitamente quando você tem... Eu tenho colegas que, de repente, já estão cansados, porque realmente é uma luta. Só que, quando você entra na sala de aula, que você tem aquela troca, como essa professora mesmo aí do vídeo, que eu até repostei no grupo lá do colégio, recarrega tudo. Eu amo o que eu faço já há muito tempo e pretendo continuar até o fim dentro de sala de aula. E para quem não sabe, o professor Eduardo Calado foi meu professor no ensino médio. Não vou dizer há quantos anos para não revelar a nossa idade, né? Vamos ser colegas agora. Tudo certo. E ele ensinava química, então ele me ensinou no primeiro, segundo e terceiro ano. Exatamente. E quando eu fui buscar minha filha na escola, estava lá o professor Calado. E o que o senhor está fazendo aqui? Está ensinando? Ele agora eu ensino, não ensino mais química, agora eu estou ensinando ensino religioso para os pequenininhos de 3 e 5 anos de idade. Eu digo, não é possível. Como é que você saiu de adolescentes e agora está ensinando criancinhas? Eu queria saber como foi essa mudança, como foi que você chegou até aqui. Naquele colégio que a gente trabalhou, que eu trabalhei, que você foi minha aluna, eu saí em 2013 para participar de um projeto da Eletrobras chamado Luz do Saber, como pedagogo. Eu já tinha feito o curso, já estava querendo uma oportunidade nessa área também. Porque foi quando eu fiz pedagogia que eu fui realmente entender o que é educação, e principalmente no nosso país e no nosso estado. E aí, quando eu entrei no projeto, eu saí lá, terminei até no Mato Grosso, e voltei em 2017. Quando eu voltei, eu não voltei mais para o colégio que eu trabalhei, e voltei para o Pierre Vini, que é um colégio lá do Feitosa, que trabalha exatamente com os meninos de 5º ano, 6º ano. E aí eu fui inundado é um negócio absurdo. A maneira como... para mim foi outro universo. Principalmente, eu digo sempre para eles ficam até assustados no início, assim, eu digo, eu me alimento de vocês, da energia de vocês. O prazer de estar vivo, de saber que você é importante naquele momento ali, que você... as conexões que você faz, e principalmente hoje em dia, você precisa plantar essas sementes o mais cedo possível, porque a gente sabe que com tudo que está acontecendo, com tanta informação, com tantas opções, o quanto mais cedo você plantar os valores, você plantar a sede de conhecimento, a vontade de aprender, o despertar para isso, mais cedo você, com o passar do tempo, você vai ter frutos. O senhor vem de uma família de educadores, né? Isso está no sangue. Como é que começou esse... Eu tenho uma tia, ela foi diretora lá no CEPA durante muitos anos, foi professora e depois diretora. Eu tenho primas, como a Zuleide Calado, que é também dessa área de educação, é professora. Tenho um primo também, o Tony, que é professor de língua estrangeira. Então, sempre teve envolvimento. Eu sempre gostei de ler, minha mãe sempre me incentivou muito a leitura, a conhecer. A música atravessou minha vida também, me deu um choque assim de um avivamento mesmo. E aí também sempre paralelo às coisas da igreja, porque eu tenho um irmão padre, que é o Cícero Calado, então foi tudo desencaminhando. E quando eu fiz pedagogia, para mim realmente foi um despertar, foi um entendimento maior de todo o processo.
E como foi sair de química para o ensino religioso? Isso. Como foi essa mudança, então, assim, né? De 180. Essa aí foi... Assim, o Valder, que é um professor de química, até bastante conhecido aqui em Maceió, ele já tinha uns 2 anos que ele estava nessa coisa. Eduardo, vamos lá para o Sacramento, que tem um laboratório. Realmente, o laboratório de lá é imenso, é maravilhoso, só que estava parado durante muito tempo. Então, a Simone e o Jorge, que são os donos, os diretores atuais do Sacramento, eles concordaram, me chamaram, a gente fez entrevista e tal, vamos tentar recuperar. E aí o processo é um processo lento, é um processo porque não é da hora do dia para a noite. E aí, enquanto está nesse processo, aí a Simone chegou e disse, eu tenho um desafio, será que tu topa? Porque a gente está com o professor saindo, não sei o que e tal, e você já está aqui, já faz parte da equipe. Aí qual é o desafio? É ensino religioso, trabalhar com os meninos do infantil, 5, 6 anos e tal, 7, até o 2º ano. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, por que não? Eu fiz pedagogia, eu trabalhei com isso, eu entendi. Sim. E eu trabalhei também no Pierre Vini, e foi um momento muito bom na minha vida, um momento de crescimento muito grande. Então eu disse, topo. Aí comecei, aí estou lá no setor do infantil, lá com a Gabriela, que é a coordenadora, e a Neide, que é a secretária, e elas me dão todo o apoio, assim, as outras professoras também, a professora Edilene também, que já está lá há muito tempo, me deu todo o apoio e aí pronto, quando eu entrei em sala de aula, e aí eu uso música, aí eu tenho todas as ferramentas possíveis, porque para trabalhar com eles é nesse nível que a professora estava aí. Pois é um público totalmente diferente, né, professor? Porque o senhor saiu dos adolescentes e foi para os pequenininhos, né? É uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, exatamente, né? Exatamente. Essa coisa da linguagem é muito importante. E aí você tem que ser... não pode ser muito figurado, você não tem tem que ser muito literal. Mas uma coisa que eu passo para eles desde o primeiro dia de aula é: eu quero tratar vocês como eu fui tratado por alguns professores que me marcaram até hoje. Eu estava um dia na Secretaria de Educação passando, Se emociona. Eu emociono porque eu vi o professor Santana, que é um professor que foi meu de ciências na 5ª série, 5ª, 6ª série, no Cônego Machado, que nem existe mais esse colégio. E aí, quando eu passei por ele, um pouco tempo atrás, então eu passei por ele, ele passou por mim. Aí eu fiquei conversando com o meu colega, será que é o professor Santana? Quando eu pergunto isso e olho para trás, ele está parado olhando. Para mim foi... Aquele abraço de saudade. saudade. Ali foi fantástico. É esse tipo de coisa que isso não tem preço. Não tem explicação. É verdade. E é uma galerinha que ele está ensinando agora, aquela galerinha mais sincera. Exatamente. E assim, se ela não está gostando, ela vai olhar para você. Os adolescentes não, ele fica lá olhando para sua cara, mas uma coisa mais, mas o já consegue disfarçar as coisas. Ele vai dizer, não. Não gostei, ou então trouxa a cara. Exatamente. E como é, assim, exatamente. Lidar com isso? Só registrando, quando eu entrei pela primeira vez na Pierre Vini para dar uma aula, até para conhecer o terreno e tal, com 5 minutos de aula, a menina levantou o braço assim e disse, professor, talvez eu me engane, a menina 6º ano, talvez eu me engane, mas eu acho que eu vou adorar as suas aulas. Já com 5 minutos que eu estava conversando. Agora, com o ensino religioso, que é um presente, tanto para mim, quanto eu fico em casa, eu vou fazer as minhas pesquisas, vou montar minhas aulas. Então, é uma troca muito grande. E quando você chega lá, que fala, e eles... na mesma, você percebe no olho. Eu estou com alunos, eu estava dizendo isso para minha mãe, aí eu estou dando aula, daqui a pouco chega um aluno, gruda aqui. Aí daqui a pouco outra gruda aqui. Aí eu digo, a menina que fica lá, as meninas que auxiliam e tal, ou até a professora fica, vamos sentar, não sei o que. Não, deixa aí, tudo bem, tá tudo certo. Deixa eles ficarem aqui pertinho de mim. Aí daqui a pouco tem um que chega e diz, me leva.
Olha só. Eu quase choro na hora, velho. É porque o professor tem esse papel da referência, é mais do que um educador, do familiar próximo, que ele pode contar, pode confidenciar ali naquele momento. Às vezes é até o diálogo que ele não tem em casa, ele se sente mais à vontade com o professor, né? Não, eu já tive conversas assim mesmo, nesse nível. Eu queria emendar aqui com uma pergunta, professor. O que é um bom aluno para o senhor? O que é ser um bom aluno para o senhor? E já emendo com outra. O senhor foi um bom aluno? Como eu sou de uma outra época, eu fico dizendo isso para eles. Como eu sou de outra época, e era uma época ainda que a gente estava vivendo uma ditadura, então a gente entrava em sala de aula, quando o professor entrava, já estava todo mundo sentado, todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. Eu fui aluno... A gente se levantava, né? Quando o professor entrava. Bom dia, se levantava. E eu, como aluno destaque da época, no colégio público lá do Tabuleiro, lá do aeroporto, lá do município de Rio Largo, no final do ano eu ganhei um livrinho, mas por incrível que pareça, o livrinho que eu conto que é meio complicado daquela época, que era o ato institucional número 5. Nossa! Exatamente, Histórico. O negócio era complicado. E aí eu fico falando para os meus alunos o seguinte: o que é um aluno, para mim, um aluno bom? Primeiro, um aluno que ele respeite. A primeira aula que eu tive com os pequenos foi sobre respeito. Que foi sobre isso. Então, para mim, tendo respeito, ele não tem problema de... Vai falar, pode falar, não tem problema de... Vai interagir. A interação tem que ser... A criatividade está sempre disposto a ter essa interação, não só comigo, mas com os colegas. Mas tudo tem que passar pelo respeito. Então, talvez essa seja a palavra-chave. Para mim, o bom aluno é aquele que respeita. Que respeita o professor. Não é que tem que respeitar a autoridade porque o professor é o dono da... Não, nada disso. De questionar também, só uma passagenzinha, eu estava fazendo uma árvore dos valores para os meninos, para eles colocarem as frutas dentro da árvore. Aí tinha lá empatia, solidariedade, amor, aí tinha mentira e tinha desobediência. Aí nisso, alguns alunos não marcaram mentira, eu disse muito bem, e desobediência, aí ninguém marcou também. Eu disse, mas peraí, é desobediente ou não gosta da mentira? Isso. Porque eu acho que desobediente eu fui também. Isso. Então, e aí? Aí o menino levantou a mão, disse, professor, eu sou desobediente, eu não sou mentiroso. Eu vou marcar aqui desobediência porque eu também... E aí, eu acho que é essa interação. Então, o bom aluno é aquele que participa e com respeito. E com respeito. Professor, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente continuaria aqui conversando com o senhor. Sinta-se homenageado por toda a nossa equipe, pela sua ex-aluna, né? Ex-aluna, E tem outros por aqui. E tem outros também por aqui. Exatamente. Que seja um dia feliz e que seja um dia que, assim, se resplandeça no ano inteiro, né? Na sala de aula e no seu trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. E a gente fica emocionado, né, Michele? Eu fiquei. Olha, gente, a gente agora vai para um rápido intervalo.